e rogamos a tua misericórdia e graça sobre nós, quando nós abrimos as Escrituras para ouvirmos a tua voz. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A revelação bíblica, irmãos, ela ocorre de maneira que cada evento e cada novo momento da história, principalmente dentro do contexto do período pós-queda, depois da queda de Adão, sempre vai ser em meio à crise que Deus vai revelar categoricamente quem Ele é e o que Ele vai fazer com a igreja. Mas mesmo se nós pensarmos acerca da queda de Adão e de Eva, o pecado de ambos, nós podemos pensar que foi na queda de Adão e Eva que Cristo foi revelado na sua mais gloriosa manifestação. Isto é, Cristo foi conhecido, foi revelado, foi dado a conhecer a sua misericórdia e a sua graça. Então, dentro do plano de Deus, os eventos eles ocorrem manifestando crise e a solução que é dada, na sua grande maioria, elas são exemplos e princípios que devem ser seguidos pela igreja todo o tempo. Veja, se nós pensarmos de onde surgiu o conceito dos anciãos do Antigo Testamento, você vai pensar bem, de onde vem tantas vezes a palavra ancião no Antigo Testamento, de onde surge esse conceito? Você vai entender, por exemplo, que na época de Abraão, de Isaac e Jacó, não se usava a terminologia ancião, não tinha esse termo. Mas depois de Moisés, quando Israel então ele é chamado por Deus e caminha para a terra prometida, e que as tribos ali estão muito claramente definidas, você percebe que Deus então começa a falar acerca dos anciãos. São eles que sobem ao topo, que sobem até o meio do monte com Moisés e Josué. Não são eles que ficam no pé do monte, é o povo que fica ao pé do monte. E eles sobem com Josué e Moisés até o meio do monte. Depois só Moisés chega até o topo do monte Sinai. Mas então nós ouvimos falar sobre eles, mas como é que surgem? Então nós ouvimos a história em que Moisés tinha que levar o povo e caminhar com o povo, esse povo crescia. Ora, quando Abraão era patriarca, a sua família o seguia, ele era um homem rico, mas a sua família o seguia. Depois, quando chega com Isaac e depois Jacó, quando eles já estão ali localizados no Egito, certamente eles estão ali como escravos, mas depois que são libertos, já não é simplesmente uma família, agora é uma nação de várias características, várias tribos. E como é que você governa uma nação como essa? Então Moisés não pode por si só governá-la. Então há um peso sobre os seus ombros. E ele ouve então o conselho de Jetro, o seu sogro, que diz que ele estava prejudicando o povo, a família dele e a ele mesmo, administrando e guiando o povo daquela forma. Ele precisava de pessoas que o ajudassem. Então ele manda escolher anciãos do meio de Israel, homens cheios da graça, que pudessem ajudá-lo no trato com o povo, aconselhando o povo, lidando com o povo. E eles vão escolher esses anciãos com o objetivo de ajudar a dividir a carga que estava nos ombros de Moisés. Ali você tem a estrutura dos anciãos, de onde vem, essa é a palavra hebraica, de onde vai proceder a palavra presbítero no Novo Testamento, que também significa ancião. A diferença é que a palavra bispo e presbítero, apesar de significar a mesma coisa, elas vêm de lugares diferentes. O presbítero provavelmente é mais ligado ao ancião do Antigo Testamento, a mesma palavra, que é o mais velho, aquele experimentado, e o bispo é um termo mais da língua grega, que está associado àquele que supervisiona o grupo. Mas eles têm a mesma função. Palavras de origem diferente, mas que têm a mesma função. E os presbíteros, então, e os anciãos, no caso do Antigo Testamento, eles são ali confirmados e afirmados, eles são parte da história de Israel. E eles são aqueles que vão levar a carga juntamente com Moisés.
Mas se você prestar atenção mais ainda no detalhe, antes mesmo do momento da revelação da história em que os anciãos são escolhidos para ajudar Moisés, eles já estavam presentes na história de Israel. É só você lembrar a multidão que era aquela nação. E Moisés ia falar com o povo. Deus disse, fale com o povo. Sabe com quem Moisés falava? Com os anciãos. Representavam o povo. Não falava com toda a nação. Falava com os anciãos. E eles eram representantes do povo. E quando foi que Moisés foi recebido pelo povo? Quando ele apresentou as credenciais a quem? Aos anciãos. Os anciãos disseram, bem, esse é o homem enviado por Deus. E isso então foi recebido por todo o povo. Já na própria história de Israel, o perfil, o surgimento dessas estruturas, elas apontam que são nas crises da história que Deus vai revelando o seu propósito no governo do seu povo e no governo da igreja. É porque eu estou falando tudo isso para mostrar que esse texto do capítulo 6 do livro de Atos é a narrativa que descreve, né, o momento da instituição do diaconato. Não é? A instituição do diaconato. Esse é um texto extremamente disputado. Alguns vão discordar, principalmente teólogos do século XIX, vão discordar dessa ideia de que Atos 6 seja o capítulo que trata acerca da instituição do diaconato, mas nós temos aí teólogos de grande peso na história que defendem essa posição, especialmente Calvino, tanto no seu comentário, quanto nos 2 sermões que ele prega no capítulo 6, ele claramente entende que o capítulo 6 refere-se à instituição do diaconato. E veja como é que ele é instituído, não é? Veja como ele é instituído no meio de uma crise. E essa crise, irmãos, ela é introduzida com essa partícula, com essa palavra ora. E é interessante que o ora pode ser mais, entretanto, não é? Porque havia paz em Israel. Veja como é que termina o capítulo 5 do livro de Atos, no verso 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então a igreja crescia, o evangelho se expandia, eles estavam então crescendo. Ora, naqueles dias, isto é, uma ruptura na história, naqueles dias, no meio de todo o benefício que Deus estava fazendo ao povo de Deus ali no Novo Testamento, surge um problema. Qual é o problema? Naqueles dias, é interessante, não é, que muitas vezes nós temos, e é comum no nosso discurso nós falarmos, a igreja não deve se preocupar com números, tem que se preocupar só com qualidade. Isso é um grande equívoco, porque existe o número dos eleitos, então só com qualidade nunca vamos alcançar os eleitos, né? Que tem um número dos eleitos, nós temos que buscar. E o livro de Atos tem uma preocupação com o número. Ele fala quantos, 3.000, depois eram 5.000, crescia. Ora, então perceba que Atos tem uma preocupação com o crescimento. Não é uma preocupação com o crescimento, mas apontar que a igreja do Senhor crescia. E a igreja do Senhor crescia da maneira correta. Como ela crescia? Pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. A igreja crescia. A igreja se multiplicava. E eles anunciavam o Evangelho a todo canto. Mas aí nós temos um detalhe, que é importante nós termos consciência disso. Satanás, ele tenta, todo o tempo, tirar a paz e causar distúrbio dentro da igreja. O que foi que ele fez no primeiro momento? Perseguição. O Sinédrio disse, cale a boca, disse para os apóstolos, vocês precisam calar a boca e não falar no nome de Cristo. Importa mais obedecer a Deus do que a homens, eles disseram, nós não vamos nos calar. Aí depois veio uma outra ação de Satanás, que foi tentar colocar dentro da igreja a hipocrisia, e esse é um grande problema, quando Ananias e Safira tentam ter um cargo, uma posição na igreja, que não era a realidade, e eles agiam com a hipocrisia, e a hipocrisia, ela é terrível para destruir a igreja. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da verdade, e a hipocrisia é tudo menos verdade.
Logo em seguida, agora, ela tenta uma outra estratégia. A igreja está crescendo, que bênção! Juntamente com o crescimento, os problemas começam a surgir. E qual o problema que começa a surgir? Logo, a gente rapidamente pula para imaginar aquilo que é dito logo e rapidamente nos salta aos olhos, no verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Essa é uma expressão que rapidamente esquece dela, a gente pula logo para o problema que houve entre as viúvas de fala grega e as viúvas de fala hebraica. Dois grupos dentro da igreja. Mas o primeiro pecado não é o pecado do esquecimento de servir à mesa. O primeiro pecado foi da murmuração. Veja que a palavra escolhida no texto, ela é importante. A palavra escolhida no texto, que não é comum no texto grego, é a mesma palavra usada na tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, quando se refere às murmurações do povo de Israel quando eles saíram da terra prometida. Veja, quando eles estavam a caminho da terra prometida, você tem uma sequência de murmurações, que é comum na caminhada. Ora, era melhor quando nós estávamos no Egito, porque lá nós tínhamos comida, tínhamos bebida, nós vivíamos fartamente. Agora estamos aqui no meio do deserto, morrendo de fome. É melhor o Egito, é melhor a escravidão do que essa tal liberdade. Agora, eles passam a murmurar. Eles passam a reclamar. Mesmo que o tópico murmuração não seja o tópico aqui tratado pelos apóstolos, não é esse o argumento para dizer que murmuração não era o pecado. Até porque as murmurações, que foram muitas no caminho de Israel para a terra prometida, foram tratadas como tópico murmuração algumas, as outras foram resolvidos os problemas daquilo que eles murmuravam. E é o que vai acontecer aqui. Murmuravam acerca do quê? De que um era mais bem servido do que o outro, de que um era esquecido e o outro não era esquecido. Irmãos, não há nada mais destruidor da comunhão da igreja do que murmuração. Nós começamos a reclamar de que nós somos preteridos na igreja, é porque nós somos mais pobres, ou porque nós somos mais ricos, é porque nós temos essa condição, o outro tem aquela condição. Nós começamos a encher o nosso coração com esse sentimento, e isso leva à divisão da igreja. Cuidado, irmãos. Quando a igreja começa a crescer, os interesses pessoais começam a brotar. E eles tendem a destruir a comunhão da igreja. Preste atenção. Não murmure diante de Deus. Fale a quem de direito acerca daquilo que você pensa. Porque certamente o encaminhamento mais coerente deverá ser dado. Mas quando a murmuração, ela não tem intenção de resolver problema, ela tem intenção de espalhar um sentimento para toda a comunidade, de algo que eu sinto e que pode levar à divisão da igreja. Mas qual a murmuração? Do que elas murmuravam? Acompanhe o texto comigo, diz as Escrituras. A murmuração de quem? Dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Perceba, não eram as viúvas que estavam reclamando. Eles estavam reclamando que as viúvas deles estavam sendo preteridas em relação às outras. E essa murmuração foi levada aos apóstolos. Os apóstolos, como eles então vão tratar do problema? E aqui é onde entra a importância do caráter apostólico na igreja. Como a liderança lida com os problemas? Como que nós resolvemos problemas?
E aí a sabedoria de Deus é algo fundamental para uma liderança. Porque se você alimenta a intriga entre irmãos, porque o problema entre os helênicos e os hebreus vai continuar por todo o livro de Atos, a ponto de chegar a ter um concílio para tratar de como eles, quando estiverem juntos, como devem se relacionar. Vai ser um problema que vai percorrer o livro de Atos. Por que isso é importante? Ora, é um assunto que está sendo levantado aqui, não porque aqui os helênicos se refiram a um povo que é grego, não é esse o ponto. São judeus que falam grego, e outros são judeus que falam hebraico. Aqui todos são judeus, provavelmente. Um judeu que fala grego e um judeu que fala hebraico. O judeu que viveu no lugar onde se fala o grego e um judeu que fala hebraico. Então, eles, os dois judeus, ambos judeus, mas de fala hebraica e de fala grega, estão aqui se sentindo, os gregos se sentindo preteridos pelos hebraicos, por aqueles que falam o hebraico. E essa impressão, ela parece real. Eles estão preterindo as viúvas. Mas que pecado é esse, irmãos? Por que isso é algo que é tão importante para os apóstolos? Por que os apóstolos eles param para refletir sobre isso? Primeiro, percebam que eles mesmos faziam as duas coisas. Eles oravam, pregavam e serviam as mesas. Mas o que está acontecendo aqui? Aconteceu que a igreja foi crescendo, o número de pessoas foi aumentando, e eles então teriam agora que deixar de fazer aquilo para o qual eles foram chamados para servir a mesa. E isso não pode acontecer. Aí entra a terceira investida de Satanás, o terceiro ponto do texto. Tirar o foco do chamado. Há uma tendência, uma tentação do coração do líder de desviar o foco do seu chamado. Para que foi que Deus me chamou? Oração, pregação e tudo aquilo que está associado à pregação da palavra. Seja aconselhamento, seja visita. Tudo aquilo que está associado à pregação da palavra. Aí o pastor começa a fazer o quê? O pastor é aquele que sai, que vai capinar o quintal, que vai limpar lá fora, vai limpar o jardim, chega na igreja, ele está pintando a igreja, o pastor é trabalhador, o pastor não para, é um homem dedicado à igreja. Parece muito bonito isso. Só que, na realidade, não foi para isso que ele foi chamado. No momento em que ele deixa de cuidar da sua obrigação, a igreja começa a fraquejar, porque a igreja vive da palavra, sustentada pelo Evangelho, ela é sustentada pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. A tentação é grande do ativismo religioso, em que o pastor se envolve em 1000 coisas, em que ele começa a trabalhar em 1000 áreas dentro da igreja. E a tentação do pastor de ter a mão dele em toda a área da igreja, ele tem que ter o dedo dele em todo canto, ele não pode delegar a autoridade aos outros para fazer. E veja, os apóstolos disseram, não é justo que deixemos a oração e o estudo para servirmos à mesa. Para servirmos à mesa. Ora, ele não está aqui tratando como algo de menor importância. Veja que é um trabalho, é o mesmo trabalho. Eu vou dar um argumento depois por que é o mesmo trabalho. Que a palavra usada para o trabalho dos apóstolos e o trabalho dos diáconos é o mesmo verbo. Serviço é o mesmo verbo, a mesma ideia de diácono. Ambos trabalham têm o mesmo trabalho. Só que, não é? Porque o trabalho tem a mesma função, que é cuidar do corpo de Cristo, certo? Há áreas diferentes de atuação para o mesmo povo e para aqueles que estão necessitados na igreja. Essa diferença de atuação mostra que eles então faziam até as duas coisas quando deu para fazer. Uma vez que a igreja cresceu, eles não podiam mais fazer. Eles iam então ter que dividir o tempo deles com outra função. Eles passam então a escolher homens que façam isso. Perceba que
essa tentação, ela vai ser não só a tentação do pastor, como a tentação da igreja. Não é? E por isso você vai ver pastores, não é, que estão consertando lâmpada, fazendo trabalho, e a igreja dizendo: puxa vida, o nosso pastor é extremamente trabalhador. Porque a visão da igreja acerca do trabalho pastoral é apenas um trabalho físico da igreja. Não que o pastor não possa ajudar, não é esse o ponto que eu estou levantando, mas não é essa a obrigação dele. Se ele tiver que deixar dos seus afazeres, do seu chamado, ele está quebrando a sua vocação, ele está pecando contra o Senhor. E está entrando na perspectiva que Satanás está querendo dar à igreja. Tirar o foco daquele que foi chamado da pregação. A solução que eles dão, ela vai ficar para toda a história da igreja. No verso 2 eles disseram: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Veja a importância, não é? Esse trabalho de servir à mesa não é trabalho de garçom. Ele teria contratado uma empresa, terceirizado o serviço da igreja. Ora, se fosse apenas servir à mesa algo tão externo como parece, por que homem cheio do Espírito Santo? Por que esse homem teria que ser cheio do Espírito Santo para servir à mesa? Porque esses homens, eles teriam que ter sensibilidade, eles teriam que ter misericórdia, eles teriam que ter empatia, simpatia, eles teriam que ver o sofrimento do povo e sofrer com eles. E ainda, sabedoria para usar os recursos da igreja. Porque os dinheiros eram colocados aos pés dos apóstolos, e eles então iam utilizar esse recurso para amenizar, diminuir o sofrimento daqueles que passavam por dificuldades no meio da igreja. Esses homens não são simplesmente administradores, são administradores cheios do Espírito Santo. Não são homens simplesmente que têm misericórdia, são cheios do Espírito Santo e de sabedoria, diz o texto sagrado. E de sabedoria, para poder servir à mesa das viúvas. E eles estão fazendo aquilo que é da importância da vocação. Percebam, irmãos, que Deus é conhecido. Lá em Deuteronômio ele é conhecido. O Deus dos órfãos e das viúvas. Tiago chega a dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque esse povo vivia sem Deus no mundo. E Deus eles se tornaram filhos de Deus por adoção. Esse povo estava escravizado e Deus os libertou da escravidão. Esse povo não tinha marido e Deus se tornou o seu marido. Então a igreja que não cuida dos seus órfãos e das suas viúvas desonra o santo nome de Deus. A igreja que não cuida dos seus órfãos, das suas viúvas, desonra o santo nome de Deus. E se fosse algo não necessário, os apóstolos não teriam escolhido ou pedido à igreja que escolhesse
homens cheios do Espírito Santo. E aqui a eleição, irmãos, perceba como se dá a eleição desses homens, por favor. Primeiro, eles têm essas características. Como são eles? Cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Perceba, elegeram. Eles foram eleitos. Como é que eles são eleitos, irmãos? O princípio da eleição já está posto na história da igreja. Como é que eles são eleitos? Quem são os eleitos? São aqueles que preenchem tais características. Quais são as características? Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens, dentre eles, foram eleitos 7 homens para essa função na igreja. Mais uma vez, não é o trabalho de servir a mesa, simplesmente. Porque isso está implícito, recolher e distribuir. Por isso que Calvino fazia distinção nos diáconos, aqueles que recebiam e aqueles que distribuíam aquilo que recebia. Não é? Porque o trabalho do diácono é receber e distribuir. E socorrer aqueles que precisam, de acordo com as suas necessidades. De acordo com as suas necessidades. Eu não estou dizendo, não estou afirmando que a junta diaconal, não é, os diáconos, não devem se preocupar com quem sofre lá fora no mundo, não. Mas a primeira preocupação deles é com a igreja. Também não estou dizendo que a igreja local, que uma outra igreja está passando por dificuldade, um membro de uma outra igreja, e os membros dessa igreja estão todos aqui guardados, protegidos, no sentido de que tem a sua condição estabilizada de vida. Não tem razão porque não podemos socorrer o outro irmão, a outra igreja que está passando por tanta tribulação. Não há razão para dizer que não podemos fazer. Mas a primeira preocupação nossa é essa. Mas isso é tão importante, irmãos, isso é de um valor tão grande para a igreja, não é? Que o apóstolo Paulo, lá na carta dele a Timóteo, isso é importante, não é? Nós percebemos, o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele chega a deixar claro para a gente que as viúvas tinham um papel importantíssimo na vida da igreja, não é? Tinha um papel importantíssimo na vida da igreja. E alguns termos são utilizados aqui para descrever isso, não é? Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9, né? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9. 5:9 em diante, diz assim, a palavra do Senhor. E aqui ele está tratando das viúvas, certo? Do capítulo todo, do verso 3 em diante, ele está falando das viúvas. Veja como é tão importante isso, para que a igreja não seja também enganada e eles saibam como usar o dinheiro e o recurso, não dando dinheiro a todas as pessoas, mas dando com sabedoria. Ele diz assim, especificamente no verso 9 em diante. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido o atribulado, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem,
criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ele ordena as viúvas jovens que se casem de novo, as mais velhas, e que preenche esse perfil, a igreja não pode abandoná-las. A igreja tem que socorrê-las. Mas quem é que deve cuidar primeiramente delas? O apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar, primeiramente os da sua família precisam fazê-lo. Isso não é diretamente preocupação da igreja no primeiro instante, mas dos filhos, a viúva. Então os filhos são aqueles os que primeiro precisam socorrer as suas mães, porque ficaram, a sua mãe porque ela ficou viúva. Primeiro os de casa, primeiro os parentes. Quando não há condição, então a igreja vai socorrer. Daí o apóstolo Paulo dá critérios para que com sabedoria, cheios do Espírito, eles possam socorrer aqueles que verdadeiramente precisam de ajuda. Aqueles que verdadeiramente precisam de ajuda. Isso é muito importante porque, de uma certa forma, esse é um grande risco que nós corremos, não é? Simplesmente distribuir o recurso da igreja sem a sabedoria necessária para fazê-lo. E esse é um grande pecado, porque não usamos o dinheiro do Senhor com a sabedoria que Ele requer. É por isso, irmãos, que homens que têm essa condição precisam ser homens que administrem bem sua casa e que o recurso que Deus tem dado a eles, eles administram e conseguem administrar sua casa e dar à sua família a condição com aquilo que Deus tem dado a eles. Certamente são princípios que vão marcar a história desses indivíduos aqui chamados por Deus. Quando eles foram eleitos, né, eles vão fazer o contraste agora imediato. Qual o contraste imediato? Perceba no versículo, voltando lá para Atos, né? No capítulo 6, especificamente no verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui é importante, irmãos, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles vão servir a mesa e nós vamos dedicar a oração e ao ministério da palavra. Esses que servem a mesa são homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isto é, são homens que conhecem a doutrina, que conhecem a palavra e que sabem usar o conhecimento da Escritura no cuidado daqueles que sofrem no meio da igreja. Uma aplicação, um é o ensino e o outro é o cuidado. De onde vem o diácono? De onde procede essa história? Os diáconos surgem aqui na história da igreja, é aqui em Atos 6 que eles surgem. Nenhuma prática neotestamentária surge do zero no Novo Testamento. Elas são apontadas desde a Antiga Aliança para cá. Ora, os levitas, irmãos, eles tinham o trabalho do sacerdócio e também do cuidado do santuário. Eles que organizavam o santuário, eles que davam organização, que cuidavam para que a impureza não entrasse no santuário. Era um trabalho físico, real. E ao mesmo tempo, eles tinham o trabalho da palavra, da instrução, juntamente com o trabalho de zelar pela casa e pelo tabernáculo. Um trabalho físico e um trabalho de ensino. Daí a razão pela qual os apóstolos aqui faziam as duas coisas. Mas chegou um momento, assim como Moisés, que ficou pesado para eles, então eles foram ali e fizeram a divisão que já existia lá no tabernáculo, que estava dentro do tabernáculo. Eles faziam as duas coisas, só que agora são escolhidos aqueles que vão administrar, que vão reger, que vão cuidar da igreja nas suas necessidades, e aqueles que vão cuidar da igreja no ensino e na oração. Aí ele vai chamar lá na frente presbíteros e diáconos. Ambos vão cuidar da igreja como no Antigo Testamento. Agora eles farão isso
eles farão isso com as funções bem determinadas. O que Atos 6 significa não é o surgimento do diaconato. O que Atos 6 significa é a divisão exata do trabalho que produz unidade. Por que unidade? Por que mesmo foco? Porque a igreja aqui crescia, veja o que acontece no verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O trabalho fazia com que a igreja crescesse. Se eles deixassem de pregar a palavra para servir a mesa, ele transformaria a igreja em assistência social. Se ele apenas pregasse a palavra, mas não servisse a mesa, nós teríamos aqui um monte de pessoas salvas, morrendo de fome. E o testemunho para o mundo era o pior possível. Eles não cuidam nem dos seus. Mas as duas coisas. Eles pregam a palavra e socorrem as viúvas e os órfãos. Eles oram, pregam e têm misericórdia uns dos outros. Aí a igreja do Senhor, o que é que acontece? Ela cresce, porque ali você está vendo o testemunho do Evangelho dentro da igreja. Dentro da igreja. E porque eles são oficiais da igreja. Duas razões importantes. No verso 5 é dito: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Houve imposição de mãos. E eles se tornaram oficiais da igreja. Respeitados com autoridade na igreja. Diáconos e ainda os apóstolos, que certamente depois escolheriam lá na frente os presbíteros da igreja, que vão dar continuidade ao ensino da palavra. Ora, isso é tão claro, irmãos, isso é tão claro, que para que a igreja fosse guiada, protegida, até a entrada na terra prometida no Antigo Testamento, Deus então deu ajudadores a Moisés que pudessem levar a carga com ele. Os ofícios. Agora, no Novo Testamento, para esses que foram libertos, estão caminhando até a entrada na terra prometida, o Senhor dá os ofícios para que guiem o seu povo e cuidem do seu povo. A palavra e o cuidado com as suas necessidades materiais. A oração e a palavra e o serviço à mesa. E a igreja do Senhor crescia. E esse cuidado é tão claro que quando lá na carta de Paulo a Timóteo, e aqui é importante nós entendermos isso, não é? Assim como no Evangelho, em Atos, que narram a história da obra de Cristo e da vinda do Espírito Santo, as cartas pastorais, especificamente as pastorais, elas vão mostrar para nós como usar e aplicar as verdades e as informações dos textos, dos evangelhos e de Atos, como aplicar na igreja hoje. O problema é que alguns querem usar apenas Atos e não querem ver como os apóstolos aplicaram isso na igreja. Veja, primeira carta de Paulo a Timóteo.
capítulo 3. Verso 1 em diante, ele diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, e aí ele vai descrever aqui as qualidades do presbítero. Certo? As qualidades do presbítero. No verso 8, ele vai dizer: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E aí ele vai estar descrevendo categoricamente o papel deles. Primeiro os presbíteros, depois os diáconos. E lá na frente, no verso 14, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Perceba, eu estou escrevendo isso para que você saiba como proceder na igreja de Deus. Presbíteros e diáconos. Esses são aqueles que Deus escolheu para poderem governar a igreja do Senhor na caminhada até a terra prometida. Isso então nos mostra que há uma relação entre presbíteros e diáconos. Perceba que os presbíteros são chamados de conselho, os diáconos são chamados, a união deles é junta diaconal. Não é conselho porque são inferiores, não. É porque tudo se submete à palavra. Não é? Então os diáconos, eles não são inferiores aos presbíteros, não é esse o ponto, em hipótese alguma, mas eles estão submissos à palavra, isto é o ensino da palavra é que vai reger todas as coisas, e eles vão sempre ter que se referir a eles. Mas ao mesmo tempo, os presbíteros não devem gastar tempo com aquilo que é papel dos diáconos. A administração, o cuidado, a finança da igreja é papel do diácono e ele precisa fazer e ser preparado para isso. Esse é um grande perigo que nós corremos, irmãos. 90% do tempo das reuniões do Conselho da Igreja Presbiteriana, na maioria delas, eles gastam tempo apenas com questões administrativas da igreja. Se fala muito pouco sobre a vida de cada um dos membros, sobre a oração, sobre tempo para orar por eles, saber como está o acompanhamento de cada um. Não se tem tempo para isso, de um modo geral. Certamente nós pecamos quando também não fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer. Orar e nos dedicarmos à palavra. Quando pregamos sem oração, quando conversamos não em oração, quando aconselhamos não em oração e sem conhecimento da palavra, nós também pecamos contra o Senhor. Mas quando fazemos o que Deus manda fazer, e todos os ofícios, o presbítero e os diáconos, cumprem o seu papel na igreja, o resultado é o que acontece no verso 7. Crescia a igreja do Senhor. Muitos se chegavam ao Senhor, porque a palavra era pregada com poder, e porque as viúvas eram cuidadas na igreja. Certamente, essa é a marca da igreja e a característica de uma igreja sadia que cresce para a glória de Deus. Há uma tendência em você dividir a igreja em vários ministérios. Vários ministérios. Esse é um grande equívoco. Não existem vários ministérios. Existem 2 ministérios: da palavra e da misericórdia. Certa vez um irmão chegou para mim e disse:
nós gostaríamos de fazer um trabalho social em determinado lugar. Eu disse, você é muito bom e eu acho bom você pensar nisso. Mas você não pode fazer isso se não for debaixo da autorização e da supervisão da junta diaconal. Você precisa ir com eles e falar com eles, para que a igreja não comece a atirar para todo lado e aqueles que têm autoridade para cuidar dessa área, eles ficam sem saber o que está acontecendo na igreja. Não podemos fazer assim. Eu queria começar um ponto de pregação na minha cabeça em tal lugar. Isso não pode. É debaixo da autorização do conselho, supervisão do conselho, o ensino, o que está sendo pregado, é responsabilidade da liderança da igreja. E não pode acontecer de outra forma. Então nós vamos ter firmeza, tentar manter uma doutrina sã todo o tempo e o cuidado com aqueles que precisam. E a igreja do Senhor crescerá, sem dúvida alguma. Porque o Senhor ainda tem muitos eleitos nessa terra. Se não tivesse, nós já teríamos sido levados para casa. Ainda muita gente para ser alcançada. E nós nos preocupamos com o número. Nós nos preocupamos com o número dos eleitos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus santo e bendito, nós te damos graças por tua palavra essa noite. E que o Senhor nos ensine como igreja a vivermos de acordo com ela, nas nossas funções. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida, porque certamente temos falhado naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Certamente falhamos na oração, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a orar cada vez mais, depender de Ti cada vez mais. Ó Deus, clamar a Tua misericórdia cada vez mais sobre o Teu povo, e para que a Tua palavra seja pregada com poder, e a Tua palavra possa salvar, redimir, confortar, restaurar vidas na igreja. Abençoa, ó Deus, os diáconos dessa igreja. Que sejam homens de fato cheios do Espírito e de sabedoria, ó Deus. Que o temor do Senhor seja sobre o coração desses homens, para que eles sirvam à mesa, sabendo o que eles estão fazendo, é guiando o teu rebanho, cuidando do teu rebanho, até a entrada na terra prometida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino